Olá, bom dia. No ar mais uma edição do Boca no Trombone, o espaço de consultorias e debates aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado pela audiência em todo o estado do Rio Grande do Sul, que você nos presta sempre aos domingos. Muita consultoria da área de previdência, de direito do trabalho, na área financeira. Canais abertos para sua participação a partir de agora. Tem o WhatsApp, tem o e-mail, também tem o @programa Boca no Trombone, a nossa conta no Instagram, a nossa fanpage lá no Facebook e o nosso canal no YouTube. Não deixe de se inscrever agora, @programa Boca no Trombone. Já vá participando, nosso consultor já está conosco aí, plugado para responder as dúvidas de previdência. Daqui a pouquinho também tem o Dica Trabalhista. Mande as dúvidas de direito do trabalho também para a gente. E o programa de hoje quer saber, a PEC emergencial, quem vai pagar essa conta? Hein? O que você acha? Ela mudou bastante regras, né? Ela veio com um pano de fundo do auxílio emergencial, para concessão do auxílio emergencial, mas mudou muitas outras coisas. A gente quer saber a opinião de você, o que você acha sobre o tema de hoje. E claro, vamos com os nossos debatedores, os nossos convidados. Em nome da FESERG está com a gente o seu presidente, Sérgio Arnaud. A conta do auxílio emergencial, que deveria estar em vigor desde janeiro e só vai passar a vigorar em abril, vai ser paga pela sociedade brasileira como um todo e, em especial, pelos trabalhadores e funcionários públicos. Pois é, a sociedade brasileira vai pagar porque vão encurtar os investimentos sociais em saúde, segurança e educação e vai dificultar sobremaneira o trabalho dos servidores públicos, porque vai atingir a categoria que vem na linha de frente combatendo a Covid desde um ano atrás. Pois bem, a conta vai ficar nas costas destes dois setores, onde o governo, mais uma vez, vai tungar para manter os repasses milionários, bilionários para o pagamento da dívida. Pois é, sacrificam os trabalhadores, sacrificam os servidores públicos, sacrificam a sociedade em geral que necessita de bons e qualificados serviços públicos, justamente nesse momento da pandemia, para manter em dia o pagamento para o sistema financeiro. Pois é, e a PEC traz lá, quando eventualmente as despesas obrigatórias elas superarem 95% da despesa total, os chamados gatilhos de contenção, né? E os gatilhos de contenção vedam a concessão de aumentos para os servidores públicos, concessão de bônus e eventualmente a contratação de novos funcionários naquelas áreas que necessitarem. Tudo isso está lá na PEC 186. Bom, mais uma opinião aqui de um convidado na manhã desse domingo. O Sindicato do Zero Viário está com a gente, com o seu diretor, Oswaldo Rodrigues. Bom dia, Paulo, demais participantes do programa hoje, telespectadores. Quem é que vai pagar essa conta do auxílio emergencial? Bom, sempre foi o cidadão brasileiro que pagou a conta. Hoje, o Congresso Nacional e o Governo Federal querem que o servidor público brasileiro pague essa conta, usando o auxílio emergencial como desculpa para congelar salários e contratações por 15 anos. É lamentável a gente ouvir isso, essa decisão tomada pelo Congresso Nacional e pelo governo Bolsonaro. A gente precisa, o cidadão brasileiro precisa de serviços de qualidade na área de segurança, na área da saúde, em diversos setores da nossa sociedade, e simplesmente tomam essa decisão unilateral, sem discutir com os trabalhadores, já congelando os salários e ainda as contratações por esse tempo todo. Certamente, com o aumento da população, os problemas que nós enfrentamos na sociedade brasileira, vai faltar servidor ali adiante, e nós entendemos que não pode ser o servidor público o patinho feio da economia brasileira. E além disso, né, a vedação de contratação de servidores públicos só vai ser permitida nesses casos dos gatilhos para a criação de novos, para vagas
que eventualmente acontecerem e se houver uma decisão judicial nesse sentido. Então fica muito, mas muito restrito. Opinião agora do Sindiprof Enegal. Os professores municipais de Novo Hamburgo participam do programa com a sua diretora Gabriela Teles. Bom dia a todas e todos que nos assistem neste domingo. Primeiramente, o Sindiprof presta solidariedade a todas as pessoas que se encontram em luto pela perda de algum familiar, de algum amigo. Vivemos semanas em que estamos vendo o quadro pandêmico se agravar no Brasil. E muito por conta da ineficácia do governo federal, que disseminou ódio e mentira ao invés de tratar com seriedade nossas vidas. Uma prova da ineficácia é a proposta de emenda constitucional, a PEC 186 de 2019, apelidada pelo governo de PEC emergencial. A Câmara dos Deputados aprovou no dia 11 de março, na quinta-feira da semana passada, o texto base da proposta que concede autorização fiscal para a liberação da nova rodada do auxílio emergencial no país. Sabemos que esse auxílio ajudou muito as famílias de baixa renda e permitiu que milhões de brasileiros não entrassem na linha de extrema pobreza. Contudo, agora, essa proposta ela reduz o teto de gastos para o auxílio, reduzindo assim o valor da parcela e o número de seus beneficiários. Pois é, novos parâmetros aí para o auxílio emergencial. Estamos com o nosso consultor previdenciário plugado. Vamos botar o telão aí, meu diretor, tá aí. Doutor Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados. Doutor, antes da gente adentrar nas perguntas previdenciárias, que o senhor sempre responde para a gente, lhe questiono, doutor Charles, PEC emergencial, quem é que vai pagar essa conta? Um bom dia. Muito bom dia, Solano, a ti e a todos que nos assistem nesse domingo. Essa pergunta ela é bastante interessante, né, Solano? Como muito bem referido pelo Sérgio Arnaud, que antecedeu agora no primeiro bloco, é importante fazer algumas pontuações quanto ao orçamento da União. Porque o discurso, Solano, é sempre o mesmo. Não há dinheiro, o Brasil vai quebrar. É importante a gente ter em mente que na segunda quinzena agora de março, a União perdoou dívida tributária de igrejas, ou seja, abriu mão de receber aproximadamente 1,4 bilhão de reais entre os anos de 2021 e 2024. A União também é credora de uma verdadeira fortuna em tributos, devidos por grandes empresas como a Vale, como a CSN, bancos. E apenas para ficar exemplificativamente entre esses três, sim, a monta é de 40 bilhões, 10 bilhões, 8 bilhões. O Brasil também adota uma postura de não tributar grandes fortunas. É uma vontade política de não tributar quem mais tem. Né? Diversos projetos legislativos estão em tramitação que prevê, né, alíquotas de 2,5%, por exemplo, para quem tem patrimônio líquido superior a 50 milhões. Pergunto aos trabalhadores que ainda acreditam no atual governo. Quem tem 50 milhões? Pouquíssimos, né? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Doutor Charles, então, sim. Vamos para a sua consultoria na área de previdência. Um conterrâneo seu aí, o Giovanni aí de Canoas, ele disse que está aguardando os atrasados da aposentadoria desde 2013, né? Quando entrou com recurso. A advogada diz que está demorando mesmo em razão do Supremo decidir o tema 995 e 810. O Giovanni quer saber se é demorado mesmo assim. Olha, Giovanni, meu conterrâneo aqui de Canoas, né? Quando os processos eles são afetados por temas com repercussão geral no STF ou representativo de controvérsia no STJ, eles ficam o que nós chamamos tecnicamente de sobrestados. Ou seja, eles ficam parados, aguardando até o julgamento final nos tribunais superiores. Os temas que são tratados aqui na tua pergunta, que estão no teu processo, eles tratam da reafirmação da DER e dos índices de correção monetária e juros aplicáveis sobre as parcelas atrasadas. Então, considerando que tu tem parcelas atrasadas para receber, aí está justificado o motivo do teu processo estar aguardando.
né? Mas é importante que tu tenha contato com o seu advogado, porque é possível, diante do julgamento desse tema, que seja dado andamento no processo. Perfeito. A Loiva, lá de Pelotas, um abraço à Zona Sul aí do estado, ela diz o seguinte: tem 11 anos de contribuição em INSS e 8 anos de colônia e 60 de idade. Ela quer saber se já pode se aposentar, doutor. Olha, dona Loiva, infelizmente, com 60 anos, a senhora não vai conseguir se aposentar. Porque com a reforma da Previdência, o requisito idade, ele foi majorado de 60 para 62. No caso da senhora, a depender da idade exata, me parece que a senhora pode se aposentar ainda este ano, se a senhora completar 61 anos, agora em 2021, ou então quando a senhora completar 61 anos e 6 meses no próximo ano. Isso com base em uma regra da transição. Perfeito. Doutor Charles daqui a pouquinho retorna para mais dúvidas previdenciárias. Hoje ainda o Dica Trabalhista, hein? Mande a sua dúvida de direito do trabalho para a gente. Doutor Charles está com a gente na Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. FM 94,9 e o AM 640. Momento agora é de solidariedade. Domingo de Páscoa, né? A gente tem que pensar nisso, na fome, né? E aí vem o recado do Banco de Alimentos. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização, Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Seja um parceiro dessa causa e acesse as redes sociais do Banco de Alimentos. Boca no Trombone desse domingo pergunta: PEC emergencial, quem pagará a conta? Volta aqui a FECERG com o seu presidente, Sérgio Arnaud. É preciso ficar muito claro, Paulo André e todos que nos acompanham no Boca no Trombone, que o governo federal fez um chamado mise-en-scène, um cenário todo para justificar este aperto. O governo federal possui mais de 5 trilhões de reais em reserva no seu caixa único. Dinheiro que poderia ser usado, estar sendo usado, para minimizar, para matar a fome de milhões de brasileiros e brasileiras que desde dezembro estão sem o auxílio emergencial que tinham e penando porque não têm emprego. E também não há um combate sistemático e organizado da Covid por parte do governo federal. É um salve-se quem puder. E exatamente o governo, mais uma vez, sacrifica aqueles que trabalham para favorecer o sistema financeiro e deixa intocado esses 5 trilhões de reais de reservas que o Brasil possui, né? Depositados aonde? No sistema financeiro, rendendo juros e correção monetária e muitos lucros para esses bancos, porque todos nós sabemos que os bancos pagam uma taxa miserável para quem aplica, mas cobram uma taxa robusta de quem precisa. E outra medida que está posta nessa PEC 186, a PEC emergencial, é que a União, né, que hoje detém vários programas de incentivos, de reduções fiscais para os estados, vai cortar esses incentivos com um planejamento próprio aí que o Ministério da Economia vai tomar. Vamos ver. Mais uma opinião do Sindicato dos Aeroviários aqui da capital, com o seu diretor, Oswaldo Rodrigues. Simplesmente encarar dessa forma o problema, achar que não contratando mais funcionalismo vai resolver o nosso problema. Nós precisamos de políticas econômicas, políticas de fomento da economia, políticas sociais relevantes para a sociedade brasileira, para que a gente possa voltar, depois da pandemia, a arrecadar normalmente. O governo começou a arrecadar mais para cobrir esse período de auxílio emergencial, dos 2 períodos, no caso, de auxílio emergencial. Não é simplesmente decidir que um grupo de trabalhadores que já vem sofrendo muito durante esse período, pelo congelamento, né,
pelo o próprio governo em relação ao congelamento em investimentos em todas as áreas. Nós entendemos que isso é que precisa ser feito para que a gente tenha um país, logo depois da pandemia, que volte a crescer e gerar emprego. E também os estados e municípios podem aderir, né, aos termos dessa PEC, para quando, eventualmente, as suas despesas obrigatórias suplantarem 95% da despesa total, que é o teor mesmo da PEC. Agora, aquele estado que não aderir não vai poder pedir, né, auxílios, subsídios à União. Então, é praticamente não é uma opção, né? E sim, os estados terão necessariamente de fazer essa adesão. Bom, está conosco o Sindiprof NH e representa ele a sua diretora, a Gabriela Teres, e ela fala: PEC emergencial, quem pagará a conta? Em um momento muito mais crítico do que já vivemos por conta da pandemia, o governo ele ignora as reais necessidades socioeconômicas da população e não altera em nada as carreiras com os mais altos salários, legislativo e judiciário, ou seja, os juízes, os embaixadores, os parlamentares. Por outro lado, o texto ele não era sobre uma autorização para proteger as famílias que vivem no prato de cada dia ao causa da pandemia, porque será preciso para isso uma medida provisória. O que o governo e seus aliados votaram foi novamente um ataque aos serviços públicos, pois eles criaram gatilhos fiscais que devem ser acionados pelos entes federativos quando as despesas correntes chegarem a uma marca de 95%. Quando isso acontecer, servidores que estão na linha de frente diariamente, não só em tempos de pandemia, mas que atendem aquelas pessoas de menor capacidade econômica, são estes servidores que serão impedidos de ter seu salário reajustado, correndo risco de alteração da sua carreira, entre outras medidas que caracterizam o desmonte do serviço público. Vamos para mais consultoria? Você tem dúvida? Encaminhe para a gente. Daqui a pouquinho tem o Dica Trabalhista, hein? Dúvidas de direito do trabalho, você pode encaminhar para a gente. Agora, as previdenciárias com o Dr. Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados. Doutor, a Elisete, lá de Alvorada, aposentadoria por idade, como ficou para o homem e para a mulher, doutor? Olha, dona Elisete, a aposentadoria por idade é uma das que menos sofreu com a reforma da Previdência, né? Por exemplo, com relação ao homem, nada mudou. O homem continua se aposentando por idade aos 65 anos e 180 contribuições mensais ou 15 anos de tempo de contribuição. Já as mulheres deixaram de se aposentar aos 60 anos e agora se aposentam aos 62. E nesse período de 2020 a 2022, ocorre a regra de transição. A cada ano, aumenta a idade em 6 meses. Sim. Então, por exemplo, neste ano de 2021, a mulher, para se aposentar, ela precisa ter 180 contribuições mensais e 61 anos de idade. Tá certo. O doutor Charles segue conosco para responder mais dúvidas ao longo do Boca no Trombone desse domingo. Agora, a gente, vira a chave. Vamos lá para o mundo do direito do trabalho, no nosso quadro, o Dica Trabalhista. Muito bom dia, doutor Solano e amigos do programa Boca no Trombone. O Dica Trabalhista de hoje começa respondendo a dúvida enviada pelo Renato Dias. Ele pergunta: sou vigilante, trabalho em escala 12/36 e não tenho rendição de almoço, mas a empresa me paga a hora intervalar. Porém, o pagamento das férias desse ano veio reduzido e me informaram na empresa que a hora intervalar não entra mais no cálculo das férias desde a reforma trabalhista. Isso procede? Ele pergunta. Renato, isso procede sim. E eu aproveito para esclarecer a quem ainda tem dúvida se a reforma trabalhista foi prejudicial ao trabalhador. A escala 12/36 é um ótimo exemplo. A reforma trabalhista retirou o direito do trabalhador que labora em escala 12/36 a receber descanso semanal remunerado e feriado em dobro. Também excluiu o direito da prorrogação horário noturno e, com relação à hora intervalar, permitiu que a empresa ou concedesse a hora intervalar ou pagasse de forma indenizada. E, além disso,
que esse pagamento, justamente por ser um caráter indenizatório, ele não mais integra o salário para os fins legais. Então, com relação às tuas férias, acaba que esse valor não integra mais a remuneração das férias. A outra dúvida enviada foi pela Mara Mercante. Ela pergunta qual o limite de tempo de afastamento da lactante que trabalha em atividade insalubre. Mara, este limite, conforme artigo 396 da CLT e entendimento da jurisprudência do TRT aqui da Quarta Região, ele é de 6 meses, que também é o período que a OMS entende que é de lactação exclusiva, amamentação exclusiva. Após 6 meses, o bebê já pode complementar com a alimentação. Então, o período é de 6 meses. O Dica Trabalhista fica por aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado ao Dr. Diego Paim, do Dias e Paim Advogados, nosso time de consultores trabalhistas aqui no Boca no Trombone. Pode mandar a gente. Tem mais dúvidas de direito do trabalho, encaminhe para a gente. Ao longo da semana a gente conversa aí no nosso Boca Digital. Espaço agora das notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. Todo domingo você tem elas aqui. A OAB informa que foi implantado o balcão virtual no 1º grau da Justiça Federal da 4ª Região. A medida é um pleito da OAB aos tribunais para garantir o ágil atendimento da Advocacia Gaúcha na Justiça Federal. O atendimento online será realizado em todas as unidades da Federação, por meio de ingresso imediato organizado por fila no balcão virtual durante o horário de atendimento. Já o atendimento por agendamento será realizado por opção do interessado, diretamente na agenda da unidade, observados horários disponibilizados. O balcão virtual é uma ação para desburocratizar e tornar mais ágil o atendimento do judiciário aos cidadãos. O CNJ vem implementando importantes ações para assegurar a continuidade dos serviços jurisdicionais à sociedade em meio à pandemia do Covid-19. Todo domingo você tem as notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS aqui no Boca no Trombone. Antes do nosso intervalo, vamos para mais uma dúvida com o doutor Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados. Doutor, o Daniel, ele diz assim, tenho 28 anos de carteira assinada, posso pedir aposentadoria? Não, Daniel, ainda não. De qualquer sorte, é preciso deixar bastante claro que, no mínimo, tu precisaria de 35 anos de contribuição até novembro de 2019, para a gente falar em uma aposentadoria por tempo de contribuição com as regras anteriores. Com 28 anos de carteira assinada, considerando ainda tempo de roça, né, de atividade rural, tu precisaria fazer um levantamento do teu tempo. Nós não sabemos qual é a sua idade, então, com essa informação da idade, seria possível, por exemplo, identificar quais regras de transição seriam aplicáveis ao seu caso. Então, eu sugiro que o senhor procure um advogado de sua confiança para fazer esse estudo bem detalhado. Tá certo. Dr. Charles volta depois do intervalo, tem mais debate, tem ainda educação financeira, tudo isso aqui no Boca no Trombone. Você está o tempo todo compartilhando, dizendo o que pensa, onde está, onde quer chegar. Tudo agora. Um mundo compartilhado, do qual a Demilar sempre fez parte. O que todos chamam de consórcio, ela chama de compra compartilhada. Um grupo de pessoas se une e todo mês alguém é premiado, até chegar a sua vez. São pessoas querendo junto, realizando juntos. Consórcio Compra Compartilhada. Ademilar, o investimento da sua vida. De volta com o Boca, na manhã do seu domingo. Valeu, obrigado pela grande audiência em todo o estado gaúcho. Nosso espaço de consultorias e debates aqui do Grupo Bandeirantes. Daqui a pouquinho mais consultorias, previdenciária e a financeira. Agora, a gente vai concluir o debate. PEC emergencial, quem pagará essa conta? Opinião final da FESERGS aqui no Boca. Esse projeto de emenda constitucional que foi aprovado e sancionado há poucos dias, ele é o pontapé inicial para a reforma administrativa. Mais uma, aliás, onde vão se extinguir os direitos dos trabalhadores, especialmente dos servidores públicos, que já estão amargando, aqui no Rio Grande do Sul, 6 anos ou mais de congelamento salarial, e que já lhes retirou de poder aquisitivo quase 50% do seu poder aquisitivo. E agora, com essa PEC, cujo fundamento era
o pano de fundo era criar o auxílio emergencial, mas na realidade era tungar os servidores públicos, que ficarão proibidos de terem reajuste com salários congelados por mais 2, 3 ou 4 anos, conforme o desenvolvimento das contas públicas. Ou seja, o Brasil, mais uma vez, vai matar aqueles que estão na linha de frente do combate à Covid. Conclusão agora do Sindicato dos Aeroviários, com o seu diretor Oswaldo Rodrigues. O interessante é que, para os gastos públicos, para o custo do nosso Congresso Nacional e do governo federal, não se discute de onde vai sair o dinheiro. Né? Quando se doou aos bancos aquele dinheiro todo, o ano passado, simplesmente não se houve nenhuma discussão em relação a isso, de onde sairia o dinheiro para que fosse dado aos bancos. Simplesmente, os gastos hoje do governo federal e do Congresso Nacional poderiam ser redimensionados, né, para que a gente não precise gastar tanto com o conforto e o luxo nas alimentações e nas comemorações dentro do Exército Brasileiro, por exemplo. Isso, com certeza, já cobriria boa parte do auxílio emergencial. Então, é preciso foco na geração de emprego e renda e política social para o povo brasileiro, para a gente sair desse momento difícil. Opinião final agora do Sindiprof-NH, com a sua diretora Gabriela Teles. Mas há outras alternativas para alcançar recursos para o auxílio emergencial, como o imposto para os super ricos, em que já há inúmeras propostas de lei, também um imposto sobre lucros e dividendos das pessoas físicas e jurídicas, que também já há um projeto de lei, o 307 de 2021. Nada disso é discutido e é lamentável que ainda tenhamos uma economia que, em momentos de crise, além de penalizar quem tem menos capacidade contributiva e econômica, entrega o dinheiro aos bancos e paga juros altíssimos da dívida pública, os quais sequer geram emprego e não dinamizam a economia. As pessoas sequer sabem como funciona a dívida pública, ela é uma caixa preta. E quem pagará a conta é a própria população, que, se não viver na miséria, perderá consubstancialmente seu poder de compra. Não há como sustentar um estado de bem-estar social sem investimentos em áreas estratégicas como saúde, educação e segurança. Última previdenciária com o Dr. Charles, o Rodrigues e Pacheco Advogados, a Roseni. Ela diz que paga o INSS como baixa renda, ela é diarista, está doente, não pode trabalhar. Pode pedir o auxílio incapacidade, doutor? Mas com certeza, não perca tempo, pode ir lá solicitar o benefício. Dr. Charles, muito obrigado, um bom domingo. Obrigado, Solano, um abraço a todos, um bom domingo. E mais uma consultoria, agora da área financeira, com o nosso Educação Financeira. Bom dia, Solano e telespectadores do Boca no Trombone. Meu nome é Rafael Toro, sou professor de finanças e hoje viemos falar sobre o tema PEC emergencial. Quem irá pagar essa conta? Da forma como nós estamos estruturados, quem vai pagar essa conta vai ser a população brasileira, através da inflação, que seria a perda do poder de compra com o aumento dos preços, e também através de novos tributos ou até aumento de alíquotas, como ocorreu agora através do diesel entre diversos estados, aumentando seu devido ICMS. E para que isso não ocorra, nós precisamos de uma reforma tributária extremamente profunda, além de uma diminuição dos gastos públicos em áreas não essenciais. Então, um ótimo final de semana a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, gente. Até domingo que vem, 8h30 aqui na Band.